Olá galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos lá para mais um vídeo da nossa playlist sobre força de atrito, de exercícios resolvidos, tá? Vamos lá, o enunciado de novo. O que diz o enunciado? Eu tenho um bloco numa superfície horizontal, bloco de massa 10 kg, que tem nele aplicado uma força numa diagonal aqui para baixo, uma força de 200 newtons, e o ângulo dessa força com a horizontal, ele afirma que é 60. Eu vou chamar de alfa, tá bom? Depois nós colocamos no lugar do alfa o 60. Ele diz que esse bloco se movimenta numa trajetória retilínea com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade vale 10. Ele quer saber qual é a força de atrito. Então, se existe a força de atrito e existe movimento, eu vou pensar em calcular a força de atrito do movimento, a cinética, né? Atrito cinético ou dinâmico. Colocar os vetores aqui. Como que eu vou colocar? Primeiro o vetor, aqui para baixo. A força é o quê? Peso. Quando o bloco empurra a mesa para baixo, o piso para baixo, o piso reage com uma força para cima e a força que o plano exerce perpendicular a ele, nós chamamos de força normal. Então aqui eu tenho a minha força normal. Essa força F, ela vai levar o bloco para lá, para a direita. Em sentido oposto, se opondo a esse movimento, eu tenho aqui uma força chamada de força de atrito aqui cinética. Legal? Então são as primeiras forças que eu já entendo que vão ser relacionadas. Só que aqui eu tenho que pensar no seguinte, vamos lá. Essa minha força F, ela não está exatamente na mesma direção e no mesmo sentido do movimento. Então eu não tenho 100% desses 200 gerando o meu movimento. Quando eu aplico essa força F, ela vai ser decomposta em duas parcelas, vamos chamar assim. Eu vou ter uma parcela dela para baixo, que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar de Fy. E uma outra parcela dela aqui, que eu vou colocar também pontilhada, eu vou fazer a decomposição dos vetores ali, que eu vou chamar de Fx. A minha componente Fx, ela tem a ver com isso aqui, porque ela está na direção e no sentido do movimento. Essa outra aqui, ela não tem nada a ver com a minha aceleração, porque a minha caixa ela não pula, não tem movimento na vertical. Porém, essa força aqui para baixo, ela está junto com essa aqui para baixo, que se opõe a essa aqui para cima. Então, eu vou pensar, por exemplo, na vertical. Vamos começar falando da primeira lei de Newton, porque eu vou pensar primeiro em decompor, ver eixos diferentes. No meu eixo vertical, o que eu tenho? Somatório das forças no eixo Y sendo zero. Por que isso? Porque a caixa não está pulando, não está quicando. Ela só tem movimento aqui no meu desenho, na horizontal. O que eu tenho para cima, o que eu tenho para baixo? Para cima eu tenho a força normal. Ela em módulo tem que ser igual à soma das duas para baixo. Fy e P. Então, peso mais Fy compõe as minhas forças para baixo, que se opõe à normal para cima. Então, no meu eixo vertical, eu tenho para baixo um Fy, empurrando o corpo para baixo um peso, e para cima uma normal. E entre elas, uma resultante zero, vetorial. Tudo bem? Então a minha força normal aqui, ela não se equilibra só com o peso. Tem o Fy na jogada. Tá? E na minha horizontal, já que o movimento vai ser para a direita na horizontal, eu aplico o quê? A segunda lei de Newton. Aqui eu apliquei a primeira. Na minha horizontal, eu tenho uma força resultante gerando a minha aceleração. Mas quem é a minha força resultante? Vai ser quem? A componente Fx, que é a única força para a direita. Depois que eu decompus o F, eu posso sumir com esse F. Então a minha componente Fx para a direita, menos aquela que se opõe ao movimento, que é o Φ, no caso cinético, pode colocar o Czinho, não tem necessidade,
é igual a massa vezes a aceleração. Legal? Minha componente Fx menos o coeficiente μ vezes a força normal é igual a massa vezes a aceleração. Por quê? Como que eu calculo o FAT? Vou colocar aqui agora. O cálculo do FAT separadamente é o coeficiente μ vezes a minha força normal. Por que eu já coloquei aqui? Para você entender que esse FAT vem daqui, ó. E para eu entender o FAT, eu preciso desmembrar o Fy. Então, eu vou pegar aquela força F ali agora. Vamos lá. Aqui minha força F. Ó. Uma diagonal sudeste, por exemplo. Tá? Ela tem uma componente para a direita, que é o Fx, que eu já vou colocar aqui. Ó. Esse aqui é o Fx. E tem uma componente para baixo, que é o F o quê? Que é o Fy. Deixa eu só organizar um pouquinho melhor para efeito visual. Esse aqui é o Fx, esse aqui é o Fy. E essa aqui é a minha força F. Ó. Esse ângulo aqui, o exercício me deu. Ó. Ele diz que é 60. Eu vou continuar chamando por enquanto de alfa. Tá? Então, se eu pegar duas paralelas cortadas por uma transversal, esse aqui é o alfa. Ó. Legal? Duas paralelas, o Fx e essa pontilhada pretinha, cortadas por uma transversal, alternos internos. Tudo bem? Quem é o seno de alfa nesse triângulo laranja? Cateto Q? Oposto, Fy sobre F. Quem é o cosseno de alfa nesse triângulo laranja? Cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa, F. Legal? Então, quem é o Fy? Passo o F multiplicando. Quem é o Fx? Passo o F multiplicando. Então, vou para cá. Ó. Vamos lá. Vamos abrir um pouquinho mais. Ó. Fx menos o coeficiente μ vezes a força normal é igual a m vezes A. Quem é a minha força normal? Peso mais Fy. Então, ficaria Fx menos μ vezes peso mais Fy é igual a m vezes A. Esse aqui seria um exercício mais detalhado. Se ele me desse o μ, ou pedisse o μ, para que eu pudesse calcular, ou pedisse o FAT. Agora vamos descobrir o que ele está querendo. Tá legal? Aqui eu vou calcular o μ. Vamos fazer mais do que ele pede, para nós termos uma noção bem legal. Quem é o Fx? O Fx aqui, ó, passa para cá. O Fx é a força F vezes quem? O cosseno de alfa. Menos o coeficiente μ que multiplica. Quem é o peso do corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Mais quem é o Fy? Passo o F multiplicando. É o F vezes quem? O seno de alfa. Isso é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Quanto é o F? 200. Vamos colocar valores aqui agora. Ó. 200 vezes. Quem é o cosseno de alfa? O alfa ele me deu como sendo 60. Então, esse aqui é o cosseno 60 menos μ vezes. Quanto que é a massa do corpo? 10. Gravidade? 10. Então, 10 vezes 10 mais 200 de novo vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60. Isso é igual a massa do corpo, que é 10, vezes a aceleração que ele adquiriu, que ele falou que é 4,5. Do jeito que está aqui, a única variável que eu preciso encontrar é o μ. Tá? Aqui é o cosseno de 60, que é meio, né? Que eu já coloquei raiz de 3 sobre 2. Vamos aproveitar e colocar o meio aqui também, direto. Eu vou dar um tempo, tá? 2 minutinhos, deu uma travada no vídeo aí, deu um pause, para você fazer essa conta e nós vamos calcular o valor do μ. Se foi o μ que ele pediu, está resolvida a questão. Se foi o FAT, nós vamos voltar e calcular separadamente. Agora, se foi o FAT, eu nem precisaria abrir aqui. Deixaria o FAT desde o início. Tá? Tudo bem? Vai lá. Dê um pause no vídeo, faça essa conta para mim e nós vamos conferir o gabarito. Um abraço. Olá, galera. Sua conta já foi feita. Vamos conferir. Se eu fizer aqui 200 vezes meio vai dar 100.
Aqui eu vou ter 100 também, mais 100 vezes raiz de 3. Eu coloquei 1,7 como raiz de 3. Tá? 1,7 vezes 100, 170. Vou passar tudo para cá, depois dividindo. Primeiro eu vou passar isso aqui subtraindo, então vai dar 45 menos isso. Um sinal negativo aqui. Depois isso aqui dividindo, a conta toda deu 0,2. Esse é o coeficiente μ. Nesse exercício ele não pede o μ, ele pede a força de atrito. Ó. Então não precisaria, por exemplo, abrir isso aqui. Ó. Eu faria a partir daqui. Como é que seria a resolução desse exercício mais rapidamente? Fx menos Φ é igual a m vezes A. M vezes A é o 10 vezes 4,5 dá 45. O Fx é o 100. Ó. Ao passar subtraindo vai ficar menos Φ é igual a 45 menos 100. Ok? Então aqui o Φ é igual a 55 newtons. Legal? Agora, se ele pedisse algo a mais, como eu fiz, se ele pedisse o coeficiente de atrito, você abre isso daqui. Ou se você fez isso e que agora descobriu o Φ, a partir daqui, joga lá em cima. Lembrando que o Fn é isso daqui. Ó. Tá bom? Então a resolução de um exercício eu fiz um pouco a mais do que ele pede, para você ter noção de exercícios que vão vir mais à frente, com mais dificuldade que você vai acabar enfrentando. Tudo tranquilo, galera? Se você gostou da resolução, percebeu todas as ideias, principalmente de vetores, as decomposições, curta o vídeo, inscreva-se no canal e receba os vídeos que vão vir na sequência. Tchau, galera. Um grande abraço.